O mestre das histórias, o mistério das parábolas. Numa tarde empoeirada, o sol queimava dourado sobre as colinas da Galileia. O mar da Galileia, calmo como espelho, refletia os céus enquanto multidões se reuniam na margem. Homens, mulheres, crianças, fariseus e pecadores, todos vinham de longe, sedentos por ouvir o mestre que falava como nenhum outro, Jesus. Mas naquela tarde, algo era diferente. Os discípulos, que já haviam ouvido Jesus ensinar sobre amor, perdão e fé, estavam confusos. Naquele dia, Jesus subiu num barco, afastou-se um pouco da margem e começou a falar ao povo, em parábolas. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte entre espinhos, outra em boa terra. As pessoas murmuravam, curiosas, tentando entender. Um velho pescador coçava a barba, uma mãe olhava confusa, e os discípulos, Pedro, João, Tiago, se entreolhavam. Mais tarde, ao redor de uma fogueira, os discípulos não aguentaram. Mestre, por que falas ao povo em parábolas? Por que não dizes logo o que queres ensinar? Jesus olhou para eles com compaixão, a luz das chamas refletindo nos seus olhos serenos, e então disse algo que marcaria para sempre seus corações. A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por isso falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Os discípulos ficaram em silêncio. Jesus continuou: a parábola é uma ponte. Quem deseja atravessar, quem tem fome de verdade, encontrará o reino. Mas quem ouve apenas com os ouvidos e não com o coração, ficará à margem. Jesus então explicou. A parábola do semeador mostrava que o reino é oferecido a todos, mas só frutifica em corações preparados, como a boa terra. A do bom samaritano ensinava que o verdadeiro amor ultrapassa religião, raça ou status, é agir com compaixão. A do filho pródigo revelava o coração do pai, que perdoa sem medidas, que corre ao encontro de quem retorna. A do tesouro escondido falava de um reino tão valioso que vale abandonar tudo por ele. A do joio e do trigo mostrava que o mal cresce junto com o bem, mas no fim, a justiça divina separará tudo. Naquela noite, os discípulos entenderam que Jesus não era apenas um mestre comum. Ele falava com a sabedoria do céu. Suas parábolas não eram enigmas para confundir, mas convites para despertar. Pedro, com os olhos brilhando, sussurrou: então, quem ouve com fé, enxerga o invisível. Jesus sorriu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquela noite mudou tudo. Eles não apenas ouviram, compreenderam. E suas vidas foram transformadas. Jesus usava parábolas porque sabia que a verdade mais profunda não se impõe, se revela a quem tem fome de descobri-la. As parábolas são espelhos. Nelas, vemos quem somos, e quem podemos ser no reino de Deus. Quando o céu falou com voz de gente. Havia um tempo em que o mundo era confuso, barulhento, com líderes que falavam difícil e mandavam muito, mas ninguém se sentia realmente ouvido. Era um tempo de religiões pesadas, onde as pessoas carregavam culpa como pedras nas costas. Deus parecia distante, inalcançável. Foi nesse tempo que Jesus apareceu, com olhos que enxergavam o coração das pessoas e palavras que pareciam chuva em terra seca. Mas o mais estranho era a maneira como ele falava. Ele não se parecia com os mestres do templo. Não ficava preso em discursos longos nem citava 1000 regras. Ao invés disso, contava histórias. Histórias simples, de coisas que todo mundo conhecia: sementes, ovelhas, moedas, filhos, pão, pescadores. Um dia, Pedro, curioso e inquieto, perguntou: Mestre, por que o Senhor fala por histórias? Não seria melhor falar logo a verdade, clara e direta? Jesus parou, olhou ao redor, viu o povo cansado, alguns distraídos, outros com lágrimas nos olhos, e respondeu: Pedro, porque a verdade não entra pelos ouvidos.
Entra pelo coração. Quem está com o coração fechado, rejeita. Mas quem escuta com a alma, entende. Eu falo com histórias porque o reino de Deus não é uma regra a ser seguida. É uma semente a ser plantada. A história da semente. Então ele contou a história do semeador. Um homem saiu a semear. Algumas sementes caíram na beira da estrada. Os pássaros comeram. Outras caíram no meio das pedras. Até nasceram, mas logo morreram porque não tinham raiz. Algumas caíram entre espinhos. Cresceram, mas foram sufocadas. Mas outras caíram em boa terra e produziram frutos. 100 por 1. Pedro entendeu. E Jesus explicou. As sementes são a palavra da verdade, do amor, do perdão, da justiça. À beira do caminho são os que escutam, mas logo esquecem. As pedras são os que se empolgam no começo, mas desistem quando vem a dor. Os espinhos são as preocupações, o dinheiro, o medo de perder. Mas a boa terra é o coração que escolhe ouvir e viver a verdade. Ligando com os dias de hoje. Hoje, essa mesma parábola vive em nós. Pense bem. Quando você ouve um conselho bom, mas logo esquece, você é à beira do caminho. Quando começa a mudar de vida, mas um problema te faz desistir, está no solo raso. Quando quer seguir a verdade, mas se perde nas contas, redes sociais, pressa, está entre espinhos. Mas quando ouve, reflete, muda e ajuda outros, você é boa terra. Outras parábolas e seus significados hoje. Filho pródigo, Jesus mostra que ninguém está perdido demais para voltar para Deus. Hoje, é a história de alguém que se afundou nos vícios, errou, mas encontra perdão e recomeço. Bom samaritano, a verdadeira religião não é ir à igreja e orar bonito, mas ajudar quem precisa, mesmo que seja diferente de você. É parar para alguém caído na rua, é defender um desconhecido. Tesouro escondido. O reino de Deus vale mais do que status, seguidores ou dinheiro. É paz, liberdade e verdade. Quem encontra, larga tudo para viver isso. Joio e trigo. No mundo, o mal cresce junto com o bem. Mas Jesus ensina que o julgamento virá na hora certa. Não cabe a nós arrancar o joio, cabe a nós ser trigo. As parábolas de Jesus não são só histórias antigas. São espelhos. Quando ouvimos, nos vemos nelas. Elas curam a culpa, quebram o orgulho, despertam a fé, trazem direção. Jesus não contava histórias para entreter. Ele contava porque só quem tem coragem de sentir, consegue entender. Uma última palavra de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não com os ouvidos apenas, mas com o coração. Porque quando o coração escuta, a vida muda. Essa é a história porque Jesus usava parábolas para falar com seus discípulos. Se você gostou dessa história, deixa o like. Compartilhe com mais pessoas essa mensagem. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, Tu és o Mestre que fala com amor, que ensina com histórias simples, mas que carregam verdades eternas. Tu não impuseste regras frias. Tu semeaste palavras vivas, sementes do reino, sementes de vida, de amor e de justiça. Hoje, eu te peço, faz de mim uma boa terra. Tira as pedras da dureza, arranca os espinhos da preocupação. Varre a beira do caminho onde a tua palavra se perde. Prepara o meu coração para ouvir, não só com os ouvidos, mas com a alma, que eu não seja apenas um ouvinte, mas alguém que vive o que aprende, que eu ame como samaritano, que eu volte como filho pródigo, que eu busque o reino como quem encontra um tesouro escondido. Dá-me coragem para perdoar, humildade para recomeçar, e fé para seguir mesmo quando não entendo tudo. Fala comigo, Senhor, nas coisas simples da vida, nas histórias da Tua palavra, no silêncio do meu coração, e que cada parábola que ouvi de Ti
se transforme em ação no meu dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.